Você já parou para pensar que algo tão simples e aparentemente saudável quanto uma fruta poderia, sem você saber, estar colocando sua saúde cerebral em risco? É uma pergunta que raramente nos fazemos, não é mesmo? A verdade é que, no nosso dia a dia, muitas vezes comemos o que nos dizem ser bom, sem aprofundar nos detalhes, nas nuances que fazem toda a diferença, especialmente à medida que envelhecemos. Vemos a fruta como sinônimo de saúde, e na maior parte das vezes é mesmo. Mas e se eu te dissesse que para alguns de nós, certas frutas, consumidas de forma errada ou em excesso, podem ser um caminho silencioso para um problema sério como um AVC? É uma realidade dolorosa. Sim, pensar que estamos nos cuidando e, sem querer, abrindo portas para riscos que poderiam ser evitados. Mas não se preocupe, você não está sozinho nessa. E o mais importante é que há um segredo, uma informação vital que pode te proteger. E é exatamente isso que vamos explorar juntos hoje. Neste vídeo, vamos revelar o que um neurocirurgião especialista tem alertado sobre 5 frutas comuns que, para pessoas com certas condições ou em certas circunstâncias, podem aumentar drasticamente o risco de um acidente vascular cerebral, o tão temido AVC. Não se trata de parar de comer frutas, claro que não, mas sim de entender quais são essas frutas, por que elas podem ser um problema para alguns, e como você pode proteger sua saúde vascular e cerebral fazendo escolhas mais informadas. É sobre conhecimento, sobre empoderamento para viver melhor e com mais segurança. E prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode realmente mudar sua perspectiva e suas escolhas à mesa. Fique comigo até o final, porque há uma informação que vai te surpreender. Algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e cuidado. Vamos começar com a primeira fruta da nossa lista, uma que é linda, exótica e, para muitos, bastante refrescante, mas que esconde um perigo silencioso para um grupo específico de pessoas, a carambola, ou como é conhecida por aqui, a estrela da fruta. Ah, meus queridos, essa aqui é um alerta muito sério, e muitos não fazem ideia. A carambola é uma fruta maravilhosa para a maioria das pessoas, rica em vitamina C e antioxidantes. No entanto, para quem tem qualquer grau de problema renal, mesmo que seja uma disfunção leve e ainda não diagnosticada, ela pode ser extremamente perigosa. Você deve estar se perguntando, mas por que uma fruta tão inofensiva causaria isso? A carambola contém uma neurotoxina chamada caramboxina e também altas concentrações de ácido oxálico. Em pessoas com rins saudáveis, essas substâncias são rapidamente filtradas e eliminadas do corpo. O problema é quando os rins não estão funcionando plenamente. Nessas situações, a caramboxina não é eliminada e se acumula no organismo, especialmente no cérebro. Os sintomas podem surgir rapidamente e são assustadores soluços persistentes, confusão mental, convulsões e, em casos mais graves, coma e até a morte. Não estou aqui para assustar, mas para informar com responsabilidade. Se você tem histórico de doença renal, faz diálise, ou mesmo se suspeita de algum problema nos rins, talvez sinta inchaço, cansaço excessivo, ou urina com menos frequência, a carambola deve ser completamente evitada. É uma medida de precaução vital. O neurocirurgião alerta que, para esses pacientes, o consumo de carambola, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a um quadro de neurotoxicidade aguda, que pode sim precipitar um AVC ou quadros neurológicos gravíssimos. A ação é praticamente imediata após a ingestão. E o sistema neurológico é diretamente afetado. Pense bem, você não precisa arriscar. Há tantas outras frutas deliciosas e seguras por aí. Lembre-se,
A saúde dos seus rins é fundamental para a saúde do seu cérebro e do seu coração. E a carambola, nesse cenário, é uma armadilha que precisa ser conhecida e evitada por quem tem essa condição. Agora, vamos para a segunda fruta que exige nossa atenção. E essa é uma que muitos consomem com a melhor das intenções, mas que pode ter interações perigosas com medicamentos muito comuns entre nós. Os mais maduros. Estou falando da toranja, ou grapefruit. A toranja é uma fruta cítrica, cheia de sabor e nutrientes, mas ela possui compostos que podem interferir com a forma como o nosso corpo metaboliza certos medicamentos. Imagine que o seu fígado é uma grande estação de tratamento que processa não só o que você come, mas também os remédios que você toma. A toranja pode bloquear ou desacelerar algumas das enzimas nessa estação de tratamento, especialmente uma chamada CYP3A4, quando essa enzima é inibida. O remédio que você tomou permanece por mais tempo e em concentrações muito mais altas na sua corrente sanguínea do que o esperado. É como se você estivesse tomando uma dose muito maior do que a prescrita. E qual é o problema disso? Para muitos medicamentos, esse aumento de concentração pode ser tóxico e perigoso. Por exemplo, se você toma medicamentos para pressão alta, como alguns bloqueadores dos canais de cálcio, ou estatinas para controlar o colesterol, ou até mesmo alguns anticoagulantes para afinar o sangue, o que é crucial para prevenir um AVC. A toranja pode levar a efeitos colaterais severos, com os medicamentos para a pressão. Pode causar uma queda perigosa e súbita da pressão arterial. Com as estatinas, pode aumentar o risco de danos musculares graves. E com os anticoagulantes, pode elevar o risco de hemorragias, inclusive hemorragias cerebrais, que são um tipo de AVC. O neurocirurgião enfatiza que essa interação é um risco real e muitas vezes desconhecido. Não é que a fruta por si só cause o AVC, mas ela pode levar à toxicidade de medicamentos que, em si, podem ter consequências diretas ou indiretas no risco de um AVC. Meu conselho: se você toma qualquer medicamento contínuo, converse com seu médico ou farmacêutico sobre a toranja. Pergunte se há alguma interação. É um gesto simples de cuidado que pode evitar uma situação de emergência. Muitas vezes, a informação está lá, mas não é disseminada como deveria. Seja proativo com sua saúde. Pergunte, pesquise. Sua vida e seu bem-estar valem cada minuto dessa atenção. Continuando nossa conversa sobre as frutas que merecem nossa atenção especial, vamos falar agora sobre uma que é a queridinha do Brasil, especialmente no café da manhã e nos lanches, o açaí. Ah, o açaí, com seu sabor único e sua fama de superalimento. De fato, o açaí puro é uma fruta incrivelmente nutritiva, rica em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis. Ele pode ser um aliado da saúde cardiovascular. O problema, meus amigos, não está no açaí em si, mas na forma como ele é preparado e consumido pela maioria das pessoas por aqui. Pense comigo quando você pede ou prepara um açaí na tigela, o que geralmente acompanha xarope de guaraná, açúcar refinado, leite condensado, granolas carregadas de açúcar, caldas doces e muitas vezes frutas como banana em grande quantidade. Todas essas adições transformam um alimento naturalmente saudável em uma verdadeira bomba de açúcar. E o açúcar, meus queridos, é um dos maiores inimigos da nossa saúde vascular. O consumo excessivo e regular de açúcar leva a picos de glicose no sangue, que ao longo do tempo podem causar resistência à insulina, inflamação crônica e danos aos vasos sanguíneos. Essas condições são fatores de risco conhecidos e poderosíssimos para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e colesterol alto, todos eles precursores de um AVC.
O neurocirurgião alerta que o risco não está no açaí puro, mas na sua versão turbinada de açúcar. Ele ressalta que o açúcar em excesso é um veneno silencioso para o cérebro e para os vasos sanguíneos. Pense na sua saúde a longo prazo. Um AVC pode ser devastador. E muitas vezes, as raízes estão nas escolhas alimentares diárias. Nas pequenas indulgências que se tornam hábitos. Não estou dizendo para você abandonar o açaí. De jeito nenhum. Apenas preste atenção na forma como você o consome. Opte pela versão pura. Adicione castanhas, sementes, um pouco de coco ralado sem açúcar, ou frutas menos doces em pequenas quantidades. Faça do açaí um aliado da sua saúde, e não um sabotador silencioso. É um pequeno ajuste que pode fazer uma grande diferença na prevenção de doenças que afetam diretamente a sua qualidade de vida e a sua independência. Agora, a quarta fruta que vamos abordar. E essa é uma clássica do verão. Deliciosa, suculenta e muito popular, a manga. A manga é, sem dúvida, uma delícia tropical, cheia de vitaminas A e C e fibras, mas assim como o açaí adoçado. O problema da manga para a nossa conversa reside no seu teor de açúcar natural, especialmente quando consumida em grandes quantidades ou por pessoas que já têm alguma predisposição ou condição metabólica. A manga é uma fruta com um índice glicêmico médio a alto, o que significa que ela pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Para a maioria das pessoas saudáveis, o corpo consegue lidar bem com isso. Mas para quem tem diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, ou simplesmente uma sensibilidade maior aos carboidratos e açúcares, o consumo excessivo de manga pode levar a picos de glicose que são prejudiciais. Imagine seus vasos sanguíneos como tubulações finas. Picos frequentes de açúcar no sangue podem causar inflamação e danos ao revestimento interno desses vasos, tornando-os mais rígidos e estreitos ao longo do tempo. Esse processo é conhecido como aterosclerose e é a principal causa de infartos e AVCs. O neurocirurgião enfatiza que a sua alimentação desequilibrada, rica em açúcares, mesmo que naturais, é um fator de risco constante para a saúde vascular. Não é para ter medo da manga, mas sim para ter consciência da porção e da frequência. Se você é diabético, ou se está cuidando da sua glicemia, uma porção pequena de manga pode ser consumida. Mas talvez não em todas as refeições ou em grandes volumes. Combine-a com uma fonte de proteína ou gordura saudável para ajudar a estabilizar a absorção do açúcar. Por exemplo, comer um pedaço de manga com algumas castanhas ou um pouco de iogurte natural sem açúcar pode mitigar esse pico glicêmico. A chave aqui é o equilíbrio e o conhecimento do seu próprio corpo. Para muitos de nós, especialmente depois dos 60, o metabolismo do açúcar não é tão eficiente quanto antes. E é por isso que a atenção a frutas mais doces se torna ainda mais importante. É sobre fazer escolhas inteligentes que nutrem o seu corpo sem sobrecarregá-lo, protegendo assim seu cérebro e seu coração a longo prazo. E chegamos à quinta e última fruta da nossa lista. Uma que é presença constante em fruteiras e festas, a uva. A uva, em todas as suas variedades. É deliciosa, prática e oferece antioxidantes, especialmente nas cascas das uvas escuras, como o famoso resveratrol. No entanto, assim como a manga, a uva é uma fruta relativamente rica em açúcares, principalmente frutose e glicose. E é muito fácil de comer em grandes quantidades, quase sem perceber. Pense em um cacho de uvas, em poucos minutos. Você pode consumir uma porção bem generosa. Essa facilidade de consumo, combinada com o teor de açúcar, pode representar um desafio para o controle da glicemia,
especialmente para quem já lida com diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina. Condições que, como já sabemos, aumentam significativamente o risco de um AVC. O consumo elevado de açúcares, mesmo que naturais, sobrecarrega o pâncreas e leva a oscilações nos níveis de glicose no sangue, que a longo prazo danificam os vasos sanguíneos e contribuem para a aterosclerose. O neurocirurgião sempre reforça que a dieta é uma das ferramentas mais poderosas para a prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrais. Ele não está dizendo para cortar as uvas da sua vida, mas para adotar uma postura de moderação e consciência, em vez de comer um cacho inteiro de uma vez. Talvez se contentar com um pequeno punhado, se você é diabético. Monitore seus níveis de glicose após o consumo de uvas para entender como seu corpo reage. Considere combinar as uvas com fontes de fibra, proteína ou gordura saudável, como queijo, nozes ou sementes, para desacelerar a absorção do açúcar. Isso ajuda a suavizar o pico glicêmico e a manter seus níveis de açúcar no sangue mais estáveis, o que é crucial para a saúde dos seus vasos e, consequentemente, para a prevenção de um AVC. É uma questão de equilíbrio e de estar atento ao que o seu corpo precisa, principalmente à medida que entramos em uma fase da vida em que a prevenção e o cuidado são ainda mais valiosos. As uvas são benéficas em moderação, mas o excesso, como em quase tudo na vida, pode trazer consequências indesejadas. Meus queridos, chegamos ao fim da nossa conversa. E espero que estas informações tenham sido um verdadeiro divisor de águas para vocês. Vimos juntos como a carambola pode ser perigosa para quem tem problemas renais devido à neurotoxina que acumula, e como a toranja pode interagir perigosamente com medicamentos comuns, elevando seus riscos. Também desvendamos o açaí, não como um vilão em si, mas como um cavalo de Troia quando carregado de açúcar, transformando um superalimento em um agente de risco para a saúde vascular. E exploramos a manga e a uva, frutas deliciosas, mas que exigem moderação devido ao seu teor de açúcar natural, especialmente para quem precisa controlar a glicemia. O que eu quero que vocês levem daqui hoje é uma mensagem de poder, não de medo. Não estamos aqui para abolir frutas da sua dieta. Jamais. Elas são essenciais para uma vida saudável. O objetivo é que vocês se tornem detetives da própria saúde, consumidores mais conscientes e informados. Lembrem-se sempre que a informação é o seu maior trunfo para viver uma vida plena e saudável, livre de sustos. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem fazer uma diferença gigantesca na prevenção de um AVC e na manutenção da sua vitalidade. Se você chegou até aqui, é porque a sua saúde é importante para você. E isso já é um grande passo. Agora, me diga nos comentários qual dessas frutas te surpreendeu mais. Você já sabia sobre esses riscos? Compartilhe suas experiências e suas dúvidas, porque a sua participação ajuda a construir uma comunidade de apoio e aprendizado mútuo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações valiosas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, que são feitos com muito carinho e baseados em informações que realmente importam para o seu bem-estar. Viver bem e com saúde em todas as fases da vida é um direito e uma escolha que está nas suas mãos. Um abraço grande e até a próxima.